Um bom dia a todos. É com grande alegria que nós retornamos aqui no Centro Espírita Meimei, aqui em Londrina, para continuarmos um trabalho que nós fizemos aqui no dia 6 de outubro de 2019. Na verdade, naquela oportunidade, nós fizemos uma palestra sobre a reencarnação na Bíblia. E hoje, dia 28 de fevereiro, por causa da nossa pandemia de Covid, nós estamos fazendo essa transmissão de forma virtual e nós vamos dar continuidade, cujo tema é a imortalidade da alma, mas sobre os aspectos científicos e a reencarnação. Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso PowerPoint para nos auxiliar. Vamos falar primeiramente sobre Espiritismo e ciência. O Espiritismo é uma ciência? Então a gente vai ver que o nosso codificador Allan Kardec, já no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E no Evangelho ele complementa: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Nós sabemos que na época, em 1857, quando da publicação do Livro dos Espíritos, nós tínhamos a ciência naquela época, ela estava efervescente, em face do iluminismo, em face das reformas que nós tivemos no mundo. Então pode ser que tínhamos um conceito diferente de ciência, mas o importante é que o Espiritismo, ele tem um método todo próprio, de trabalhar a pesquisa. E através das comunicações do mundo espiritual para com o nosso mundo corpóreo, através dessas pesquisas, hoje, como já dizia Allan Kardec, essas provas são irrecusáveis. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, as provas no dia de hoje. Cientificamente, o que a gente pode dizer sobre a imortalidade da alma e sobre essa pluralidade de existências. Vamos adiante? Bom, esse fenômeno de Hydesville e as irmãs Fox é muito conhecido não só no meio espírita, dentro do movimento espírita, como mundialmente. Isso ficou patente nos Estados Unidos, isso em 1848, tendo em vista que foi o primeiro caso de fenômeno espírita que nós tivemos um laudo científico. E isso aconteceu de uma forma muito interessante, porque existia no condado de Hydesville, existia uma família chamada família Bell. Na verdade era um casal. E esse casal, eles tinham uma funcionária chamada Lucrécia. E em determinada feita eles dispensaram essa funcionária Lucrécia e convidaram uma pessoa que era um mascate. Mascate eram os vendedores ambulantes da época, que eles tinham uma dívida com esse mascate, chamado Rosna, e para poder conversarem e acertarem sobre a dívida. Houve um desentendimento e esse casal, eles assassinaram, mataram Rosna. Mataram Rosna a facadas. E ali mesmo na casa, eles procuraram esconder o corpo, enterraram o corpo. Bel, por causa disso, foram embora da cidade, o casal foi embora da cidade, e as pessoas não sentiram falta de Rosna. Ele era um caixeiro viajante e as pessoas não perceberam essa falta. E assim passou. Passado o tempo, a família Fox, John Fox, alugou esse barracão para a família morar. Eles tinham duas filhas e uma delas, a Margarete, a mais nova, ela começou a ouvir pancadas na casa, nesse barracão. E esses sons sonoros de estalados na casa começaram a ser ouvidos também por toda a família. E não eram só sons de pancadas, também eram bolas luminosas que apareciam no ar. E isso começou devagar. No segundo dia foi aumentando, no terceiro dia, já como o fenômeno estava muito evidente, a filha mais nova, Margarete, resolveu fazer um desafio. Ela chamou assim: "Ô, seu pezão, se você estiver aí, dê 3 pancadas na parede." E em seguida, se ouviram-se 3 sons estalados na parede, casa de madeira. E isso fez com que eles ficassem até mesmo assustados e chamaram toda a vizinhança para presenciar o que estava acontecendo. E os fenômenos só foram aumentando a tal ponto que o delegado do condado foi investigar. E a investigação foi mais profunda e constataram todos os fenômenos que estavam acontecendo na casa. E isso foi colocado no jornal local. Como colocaram no jornal local, uma universidade de Nova York, o Hydesville, é um condado que fica no estado de Nova York. Eles se interessaram pela situação, porque naquela época existia um movimento muito grande científico
de desmentir todo e qualquer fenômeno extrafísico. E foi mandada uma equipe de professores universitários no local para fazer essa investigação, para ver se aquilo, com o intuito principal de desmentir aqueles fatos. E foram vários professores lá e constataram que os fenômenos existiam. E mais ainda, enquanto eles estavam investigando, começou a ter aparições, ou seja, materializações de espíritos em forma vaporosa. Fizeram um laudo e encaminharam para a universidade. O reitor da universidade foi muito pressionado. Vocês imaginam naquela época, né, os Estados Unidos, principalmente com aquela questão protestante, que é a religião predominante na época, acredito que até hoje era a religião protestante, e eles tentaram de todas as formas desmerecer e desmentir aquilo. O reitor ficou muito magoado com isso, falou assim, não pode estar acontecendo isso. E formou uma nova equipe, que ele capitaneou. Pegou os melhores especialistas em biologia, em química e física, inclusive a filha dele, chamada Laura, que era taquígrafo, e levou para o local. Chegaram lá e começaram a fazer a investigação. Logo no primeiro dia aconteceu algo fantástico. A filha do reitor, a Laura, ela começou a falar em vários idiomas e ela comunicou ali em 9 idiomas, que é a mediunidade de xenoglossia. E o reitor, mediante aquilo, achou aquilo altamente de necessidade de fazer uma investigação mais profunda, e aí eles realmente fizeram uma investigação profunda e ele se convenceu que realmente os fenômenos eram verídicos e que não tinha como desmentir. Isso foi colocado no meio acadêmico, foi feito um laudo científico e é por isso que nós temos hoje o primeiro laudo científico dos fenômenos da nossa era moderna, né, dos fenômenos espíritas, aconteceu lá nesse condado de Hydesville, né. É interessante que passou o tempo, isso foi em 1948. Em 1948, quando o delegado ficou sabendo dessas comunicações dos espíritos, a Margarete, eles começaram a conversar com esse espírito, onde estava instalado. Você imagina a situação, eles deram assim, para cada batida, um número de batidas era uma letra do alfabeto. Então, batia-se uma vez, era a letra A. Batia-se 26 vezes, era a letra Z. Eu fico imaginando para uma transmissão, né, para a tradução de uma palavra como Zuzu, quantas batidas que não tinha que ter. Mas assim, era lento, muito paciencioso, mas foi feito. E eles perguntaram para esse espírito como que era o nome dele. E ele respondeu, eu sou Rosna, o Mascate. E disse mais, disse que ele tinha assassinado naquele local, pelo casal Bell, e que seu corpo se encontrava na casa. O delegado ele fez a investigação, eles escavaram a casa inteira, não encontraram o corpo. Encontraram outras coisas na casa, mas não referente a Rosna. O tempo passou. Em 1904, nos Estados Unidos existia um movimento espiritualista. E o espiritismo lá, até então, era colocado dentro desse movimento espiritualista, junto com outras filosofias espiritualistas. E eles resolveram criar um museu em Nova York. E para isso, esse caso Hydesville, como ficou científico, estava muito patente até então lá na região. E o museu resolveu trazer o barracão, a casa inteira da família Fox para o museu. Quando eles foram fazer esse traslado da casa, houve um barulho imenso dentro da casa. Aí eles foram lá ver o que aconteceu, perceberam que uma parede tinha caído. E essa parede não tinha amarração com as outras, era uma parede falsa, tinha um fundo falso no porão da casa. E na hora que eles foram observarem, encontraram uma ossada humana adulta e, mais interessante, tinha a caixa de mascate e a faca do crime do lado da ossada. Né? Isso só em 1904. Então esse foi o primeiro que nós temos assim na era moderna de provas científicas, né, de que realmente existe essa comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico, a imortalidade da alma. Né? Até aí não estamos falando da reencarnação. Então essas são as irmãs Fox. A Lea, na verdade, era uma filha adotiva, né? Também naquela época eles chamavam de filha adotiva, hoje, né? Na verdade eram então 3 filhas, né? Que na verdade ela era a mais velha ali e ajudava a cuidar tanto da Kate quanto da Margareth. Vamos adiante? Materializações de espíritos. Na mesma época das irmãs Fox, começou na Europa, vocês podem ver que o movimento foi mundial.
né, universal. E começou na Europa uma série de fenômenos físicos de espíritos para o mundo físico, né? E a gente pode citar aqui, por exemplo, Eusapia Palladino, na Itália, que foi investigada nada menos do que por César Lombroso, que era o maior criminologista e cientista criminal na época, né? A gente pode citar aqui Florence Cook, né, que foi investigada pelo cientista William Crookes, né, em Londres, né? Temos aí também Douglas Home, outro médium também da Inglaterra, né, que realmente foi muito investigado pelos cientistas da época, né? E temos aqui no Brasil Ana Prado, que foi em Belém, né, que foi investigada inclusive pela comunidade científica da época do local, por autoridades de Belém, de juristas, de pesquisadores do local, né? E esse caso da Ana Prado vai ser aqui um capítulo bem rapidinho, que vai ser muito interessante falar. Então aqui nós temos, ó, a foto aí, o Sr. William Crookes, e ele tirou a foto ao lado do espírito de Kate King. E essa aqui ficou muito interessante, porque o William Crookes, ele foi um cientista renomado na Europa, ele que descobriu o elemento tálio, e ele era da Academia Real Britânica. Então ele era tão respeitado que ele foi convocado na época com o mesmo objetivo do reitor lá de Nova York, para investigar os fatos e procurar mostrar que aquilo era mentira, que aquilo era falso. Então William Crookes reuniu uma série de outros pesquisadores, né, e foi lá em Londres e foram investigar esses fenômenos. Por quê? Porque tinha uma médium chamada Florence Cook, de 15 anos, que ela materializava ao lado dela uma outra pessoa, um espírito materializado. E esse espírito se intitulava como sendo Kate King. William Crookes foi para lá para fazer isso, investigar e desmentir. Foram 5 anos de investigações, então não foi uma simples investigação de alguns dias apenas, 5 anos. E para a gente ser bem rápido, foi muito interessante porque Kate King, até hoje na nossa literatura, foi o espírito que melhor conseguiu materializar. Porque para materializar um espírito é necessário o ectoplasma que nossos corpos biológicos, nossas células, através das mitocôndrias, produzem. E a médium, a Cook, ela tinha muito ectoplasma e fazia essa materialização do Kate King. Então ele conseguiu, William Crookes, provar através da ciência que o William Crookes, ela se comunicava, ela tinha batimento cardíaco, seus cabelos cresciam, né? Isso é muito interessante porque a Florence Cook, ela era de pele morena, um cabelo grosso, cabelo crespo, e a Kate King já era bem diferente, ela era alta, ela tinha o cabelo mais claro, ela tinha um cabelo fino. Ele conseguiu provar, e isso está registrado lá nos anais da Academia Real Britânica, ele conseguiu provar que os batimentos cardíacos da Kate King eram 90 batimentos por minuto, e da Florence Cook eram 75 batimentos por minuto, ou vice-versa, se eu não tiver, mas os batimentos cardíacos eram diferenciados, né? Resumindo, isso, ele não usava só cientistas, ele utilizou as autoridades locais. A médium era trancafiada dentro de uma jaula, parece absurdo, mas era assim que eles faziam, né? Eu acredito até que tem uma foto aqui, funcionava mais ou menos assim, ó. Ela era trancafiada dentro de uma jaula, era amarrada, muitas vezes com cadeados, e é bem interessante porque as pessoas que assistiam também era colocada fios com selos. Se por acaso alguém levantasse ou se mexesse, era rompido o selo e era considerado inautêntica aquela sessão. Por que isso? Porque para acontecer a materialização de ectoplasma, a luz, principalmente a luz solar, né, ou qualquer luz, faz com que o ectoplasma é muito sensível à luz e prejudica demais a materialização, inclusive prejudicando a saúde física do próprio médium. Então essas materializações eram feitas em locais obscuros. E essa era a necessidade de fazer todo esse aparato para provar que ninguém estava adulterando nada, né? William Crookes, inclusive, continuando a investigação, conseguiu, já no final,
o objetivo talvez principal da Kate King, que era conseguir se materializar ao sol do dia. Aquelas fotos que nós mostramos anteriores aqui, você vê, isso aqui foi praticamente a luz do dia. E ela conseguiu ter essa capacidade, inclusive, de ter uma boa coloração de pele utilizando o ectoplasma da Florence Cook. Então, esse caso aqui, inclusive, tem um livro chamado Fatos Espíritas, onde relata toda essa parte científica do Sr. William Crookes, né? Aqui a médium, né, você pode ver que ela era morena, né, do cabelo, como a gente falou, crespo, ela tinha uma composição física, uma compreensão física maior, né? Essa que está aqui do lado, está certo, a gente vê praticamente só o rosto, né? Essa aqui era a Kate King. O nome dela não era Kate King, era um pseudônimo. Ela relata que ela era indiana, numa existência passada, e eu vou ver se a minha memória me ajuda. Owen, não vou lembrar, mas o sobrenome dela era Owen. Ela chegou ao ponto, é interessante o William Crookes relatando dela materializada, colocar os filhos do William Crookes no colo e dar lições de história sobre a Índia para os filhos dele. Isso está no relato dele, no trabalho científico que ele realizou, né? Vamos adiante. Aqui nós temos mais, ó, nesse livro, O Trabalho dos Mortos, livro do João, né, esse Nogueira de Faria, salvo engano, era um juiz lá em Belém do Pará, e ele que trouxe esse trabalho, tudo o que aconteceu em Belém do Pará, nessa mesma época, né, com a médium Ana Prado. Essa médium Ana Prado, ela começou a materializar um espírito chamado, cujo pseudônimo era João. E isso ficou muito patente em toda a comunidade paraense, e isso chamou a atenção, inclusive, de outras pessoas a nível nacional e até mesmo mundial. Nós tínhamos no Rio de Janeiro um senhor chamado Frederico Figner, salvo engano é esse o sobrenome, Figner, e ele tinha, justamente com a esposa dele, Esther, recentemente, a filha deles, de 21 anos, tinha partido para o plano espiritual. E eles estavam sofrendo muito por isso, né? A filha Raquel Figner. E eles ouviram, chegaram até eles a relação, esses fatos, a relação desses fatos que estavam acontecendo em Belém do Pará com essa médium. E eles pegaram um navio, naquela época não tinha avião, mas pegaram um navio e foram para Belém do Pará. Inclusive o Frederico Figner, ele patrocinou a construção de um local próprio para que acontecesse as fenomenologias com a Ana Prado. E esse local, inclusive, hoje é a sede histórica da Federação Espírita Paraense. E a filha deles, Raquel Figner, ela se materializou através da médium Ana Prado, a tal ponto que ela abraçou os pais, a mãe dela conversou com ela várias coisas, né? Deu a autenticidade que realmente era sua filha. Inclusive as unhas, quem fazia as unhas da filha era sempre a mãe, e ela tinha, as unhas eram muito características da filha, diferenciada, e a mãe reconheceu pelas próprias unhas. E a verdade é que a Raquel Figner, temos a foto dela aqui, essa Raquel Figner, né, materializada, né, espírito materializado de Raquel Figner, conseguiu materializar perfeitamente para os seus pais, né? Então são fenômenos que aqui no Brasil também nós temos outras materializações que foram feitas através de Divaldo Franco, Chico Xavier, mas principalmente tanto Divaldo quanto Chico, isso aí foi no início praticamente da atividade mediúnica deles. Eles são praticamente, eles não eram médios, o objetivo, a missão deles, a gente hoje sabemos disso, né? Eram médios para trazer ideias, tanto é que Chico psicografou mais de 412 obras e Divaldo Franco está aí com a psicografia de mais de 200 obras, né? Então, de repente, se fosse só a fenomenologia, o Espiritismo hoje não teria todo esse alcance que teve graças a esses médios, principalmente a Chico Xavier, a Divaldo Franco e outros, que nos trazem mundo das ideias, né? Ou seja, as psicografia de livros para realmente sobre o que acontece e tudo que está se passando, principalmente nesse momento de transição planetária no nosso planeta, né? Nessas materializações, nós também vamos citar aqui o espírito, o médium Peixotinho, no Rio de Janeiro, né, que vários espíritos se materializavam através dele, né? Esse espírito aqui é da irmã Ana, e é interessante que a gente pode ver que era feito ata de reunião, né, das sessões, e como Chico Xavier participava de várias reuniões, a gente vê que temos a assinatura dele em uma dessas atas, né? E essa fenomenologia de materialização tem uma outra questão muito interessante. Todos esses médios, praticamente, eles também materializavam
o espírito que materializava atrás dele queria dar uma prova de que aquilo era realmente verdadeiro e não algo adulterado, uma farsa. Então o que o espírito fazia? Ele se materializava com o ectoplasma e eles colocavam baldes, deixa eu ver, aqui ó, você pode ver que nessa foto do lado tem 2 baldes, um de água muito quente e outro de água gelada. Então o que ele fazia, o espírito? Materializava e colocava as mãos, os braços e até mesmo pés e rosto. Você imagina, se não fosse espírito, né, como que ia colocar o rosto dentro de uma água fervente ali, né? Mas colocava dentro da água fria, dentro da água quente, dentro da água fria. E essa parafina, era um balde não era água efervescente não, era uma parafina quente. Colocava os braços, as mãos ali e colocava na água fria. E essa parafina ia se fazendo, solidificando sobre as formas. Depois que estava bem solidificado, o espírito se desmaterializava e ficava as formas em parafina. Inclusive aqui em Curitiba nós temos um museu, eu não vou lembrar o nome do museu, e que tem essas imagens de parafina. A Federação Espírita do Paraense também tem as produzidas pela Ana Prado. E é interessante que nós temos um cientista da época também, Gabriel Delany, que também é um cientista e filósofo do movimento espírita. Ele era muito cético quanto a isso. E o que ele resolveu fazer lá na Europa? Ele colocou um produto químico na parafina sem que ninguém ficasse sabendo. E depois de materializado as mãos de parafina, ele foi fazer a análise dessa parafina e ali ele realmente constatou que aquela parafina tinha os elementos químicos do produto que ele colocou, né, na parafina. Ou em outra ocasião, o espírito pediu para um dos participantes ceder aliança. Aí ele colocou a aliança e foi realmente feito a mão de parafina com a própria aliança, né? Então são provas que estão aí para que aqueles que queiram pesquisar, né? Vamos adiante. Reencarnação e ciência. Recordações espontâneas de vida passada. Esse aqui é outro ponto também que alguns cientistas do mundo se dedicaram, às vezes praticamente quase uma vida inteira, e trouxeram provas assim, cabais da pluralidade das existências, principalmente com crianças. Esse senhor aqui, o senhor Ian Stevenson, né, que já desencarnou em 2007, foi um dos maiores pesquisadores, né? Ele era um psiquiatra canadense e ele fez a investigação aqui diz que catalogou mais de 2.600 casos de crianças que se diziam lembrar de existências passadas. Então tem casos muito interessantes. Eu já vou adiantar aqui também que outro pesquisador que ficou muito famoso nessa área é esse médico psiquiatra indiano, né, o Hemendra Nath Banerjee. Também na mesma linha, foram milhares de crianças, principalmente crianças, que ele fez, crianças e adolescentes. O Banerjee tem um caso de uma pré-adolescente que ela se recordava tamanho da sua vida existencial que ela não estava conseguindo viver com a atual família. E foram fazer a investigação e constatou que, primeiro, não tinha, você imagina, no interior da Índia, em localidades muito distantes uma da outra, sem os meios de comunicação que a gente tem hoje, uma família não tinha conhecimento da existência da outra. E ela falava o nome do pai, da mãe, o local que ela morava, com detalhes muito específicos, o gênero de morte, como que ela morreu na existência passada. E isso foi feita, essa investigação pelo Banerjee, e ele trouxe isso para nós, de que aquela criança que estava naquela atual existência, ela se recordava totalmente da existência passada. E inclusive tinha aspectos físicos na nova existência, né? Ele constatava que muitas das crianças que relatavam que da forma que eles tinham morrido na existência pretérita, tinha cicatrizes no corpo físico, muitas vezes decorrente daqueles acidentes, porque provocaram a morte, né? Aqui no Brasil nós tivemos o Dr. Hernani Guimarães Andrade, né, que também foi um pesquisador dessas memórias de crianças, de pessoas de vidas passadas, né? Ele também alargou o campo dele, né? Ele era um engenheiro civil, ele alargou o campo dele também para outras áreas, né, de investigação. Mas vamos relatar aqui que aqui no Brasil nós também tivemos. Ele criou aqui, fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, né, aqui no Brasil, né? Escreveu várias obras como Reencarnação no Brasil e Renasceu por Amor, né? Também nessa linha.
terapias de vidas passadas ou terapias regressivas a vivências passadas, né? Esse é um outro ponto muito interessante, porque é onde trabalha-se com a regressão de memória. Então aí já não estamos só falando de crianças, nós estamos falando de vários terapeutas, especialistas, que trabalham através da hipnose e essas pessoas regridem, né, a sua memória no seu inconsciente até determinados pontos. Então é comum fazer essa regressão até a fase do útero materno. Mas aí ele está fazendo essa regressão muito materna, esses especialistas, e de repente a pessoa começa a trazer imagens, lembranças e informações de outras existências. E isso provavelmente é o que motivou esses cientistas a fazerem essa pesquisa. Tudo começou, o principal que nós temos no nosso meio espírita, a gente ouviu falar muito do Alberto de Rojas, né? E que ele fez esse trabalho de regressão em várias pessoas, né? Então isso aí foi no final do século XIX, começo do século XX, que ele começou com essas investigações. Nos Estados Unidos, nós temos o Brian Weiss, né? Ele ficou muito famoso em toda a América do Norte, e até mesmo mundialmente, né? Psiquiatra, um neurologista, isso é interessante, né? Porque um médico da área, né? E que ele tem uma série de livros, né, escritos sobre a questão da regressão de memória, sempre com o intuito de fazer tratamento das pessoas, buscando a causa, porque se nós somos um espírito imortal, muito das nossas doenças e daquilo que nós passamos hoje aqui no mundo, as causas, se a gente não encontrar nessa existência, a gente vai encontrar em existências pretéritas, né? E é isso que esses cientistas estavam buscando, né? No campo da terapia de vidas passadas, também podemos citar o Dr. Patrick Droz, né? Físico francês, e o Dr. Edith Fiore, norte-americana, né? Dentre outros, né? Que trabalharam com isso, né? Aqui no Brasil nós temos o nosso querido Jorge Andréa, desencarnou agora há poucos anos, né? Ele é um psiquiatra e também trabalhou, ele tem uma série de livros, e o livro dele de maior divulgação é Spalingênese e a Grande Lei. Então, ele trabalhou bastante em cima dessa questão da reencarnação, da pluralidade de existência, fazendo justamente esses trabalhos, né, de terapia como psiquiatra, né, em hipnose, fazendo seus pacientes acessarem o inconsciente e trazendo esses relatos do passado. Sigamos adiante. Essa pesquisadora, a doutora Eliane Bach, né, uma psicóloga norte-americana, ela tem esse livro famoso, Recordando Vidas Passadas. Foi fantástico o trabalho dela, porque enquanto outros especialistas faziam a terapia para tratamento dos seus pacientes, ela foi adiante, ela teve a visão científica da coisa. Então ela fez mais de mil pacientes, né, ou pessoas que se submeteram a essa regressão com ela, e o objetivo dela foi o seguinte: fazer essas pessoas irem muito mais além em encarnações pretéritas. Então, as regressões delas foram aproximadamente do ano 2000 a.C. até o ano 2000 da nossa época contemporânea. Então, são 4.000 anos de pesquisa no inconsciente dessas almas que se submeteram à pesquisa dela. E ali ela tinha assim, pontos principais. Por exemplo, ela traçava, o espírito ia até uma encarnação no Egito, há 4.000 anos atrás. E ali ela queria saber como que era o clima, como que era a cultura, como que era o idioma, sabe, como que eles se alimentavam. Ou seja, ela fazia uma série de pesquisas da época com aquele espírito. Essas pesquisas, foi interessante que eram confrontadas com os dados históricos que nós temos nos nossos livros, né? E ela chegou, no trabalho conclusivo dela, que os dados insignificantes quanto a divergências históricas, ou seja, tudo que as pessoas lembravam, praticamente tudo que era de interesse mesmo, se coadunava. Só algumas pequenas coisas insignificantes que não bateram, né? Por exemplo, a pessoa dizia que comia com um instrumento parecido com a colher, e na verdade era utilizado um outro instrumento diferente da colher. Mas isso aí ela colocava como os dados insignificantes, mas os dados importantes todos coadunaram, né? Nessa pesquisa também ela percebeu que circunstâncias da vida, paisagem, clima, moradia, raça, sexo, dentre outros, se coadunavam com os nossos aspectos históricos, né? É interessante que, né, como o objetivo dela era uma pesquisa focada para trazer a prova científica das pluralidades de existência,
sobre essa questão dos desejos, das fantasias, né, das personalidades famosas. Hoje é muito comum, a pessoa quer fazer uma regressão para saber o que foi feito no passado. Aí procura lá, vai fazer a regressão, aí vem com a informação, porque o terapeuta disse que eu fui um rei, que eu fui uma rainha, que eu fui um imperador. Ela constatou justamente o contrário. A grande maioria eram pessoas simples, pessoas pobres, pessoas trabalhadoras, pessoas sofridas, né? Então excluía esse aspecto fantasioso da regressão, de que a gente quer fazer uma regressão para saber se a gente foi alguém importante lá no passado, né? Outros dois fatores importantíssimos que ela bateu, a prova científica. O número de renascimentos corresponde à população da época. Nós sabemos que há 200 anos atrás, por exemplo, a nossa população mundial era cerca de 1 bilhão de habitantes. E de lá para cá já aumentou 7 vezes, né, encarnados. A gente não está falando nem dos encarnados, que é 4, 5 vezes maiores, de regra geral, com o número de encarnados. E o número de renascimentos batia, sabe, com a questão da população da época. E escolha do nascimento, né? A gente às vezes tem o hábito de falar que a gente não pediu para nascer. Não, ela comprovou cientificamente que 81% dos casos pesquisados dela, os espíritos escolheram nascer e mais, participaram do planejamento de como nascer, de onde nascer, de que forma seria esse nascimento, né? Então isso aí ela também trouxe nos seus trabalhos para nós. E 87% renasciam justamente entre os seus familiares. E é o que a nossa doutrina espírita nos traz hoje, né? Através da codificação, essa informação, que de regra geral, né, nós nos unimos pela nossa sintonia espiritual, né, através dos nossos espíritos, que são nossos familiares. Sempre lembrando que a nossa família verdadeira é a família espiritual, que é muito mais ampla do que a nossa família biológica, né, a família hoje que nós temos aqui no nosso planeta, né. Vamos adiante. Experiências de quase morte, né, e experiências fora do corpo. Isso aqui também é outro ponto fundamental, fantástico, de prova da imortalidade do nosso princípio inteligente, da nossa alma, né? Talvez não prove a pluralidade das existências, porque é feito com a existência atual, né? Praticamente quase todos esses trabalhos experimentais e científicos em cima disso é com pacientes que foram entrar em coma e ficar algum tempo antes, com morte cerebral, alguns segundos, por causa de ataques cardíacos, né? Então, paradas cardíacas, que a pessoa tem aquela parada cardíaca, fica aquele breve momento sem atividade cerebral e depois vai em estado de coma e fica vários dias no hospital em estado de coma. Então, é em cima dessas pessoas. Esse campo aqui, para quem quiser pesquisar, é imenso. Europa, América do Norte, aqui mesmo no Brasil, né? Nós temos aqui a Universidade Federal de Minas Gerais, tem um trabalho fantástico em cima disso, né? E é interessante porque a prova é tão irrefutável que você não tem como falar que a consciência daquela pessoa não participou daquilo, né? Vamos aqui ver alguns fatos só. Esse pesquisador, né, o Raymond Moody, né, foi um dos primeiros, né, em 1975, ele que cunhou esse termo EQM, experiência de quase morte, né? E dentre os vários casos que ele investigou, é interessante esse de uma mulher de 70 anos, cega desde os 18 anos, ficou em coma. E quando ela voltou, né, do coma, né, também ela teve ataque cardíaco, né, ela conseguiu dar uma boa descrição dos instrumentos que foram utilizados quando ela estava no hospital, e até mesmo das cores dos instrumentos. E o mais surpreendente, no caso do Raymond, né, é que a maioria daqueles instrumentos sequer era concebido na época que ela tinha visão. Então ela não tinha como saber, né, da existência daqueles instrumentos, né? E ela ainda podia ver, havia cerca de 50 anos de que ela tinha ficado cega. Então era um instrumento que ela não conhecia 50 anos atrás, e quando ela ficou no hospital ela conseguiu identificar bem esses instrumentos. Além de tudo isso, né, ela disse ao médico que ele usava um jaleco azul, né, quando começou a ressuscitar. Nós temos aqui o Sam Parnia, né, que também faz um trabalho fantástico em cima disso, né? Ele é britânico e lá da Universidade de Southampton também são milhares de casos investigados sobre essa experiência de quase morte. Esse neurocirurgião Eben Alexander III, ele até escreveu esse livro, Uma Prova do Céu, né, que é um best-seller na América do Norte, e o caso dele é interessantíssimo.
ele foi a trabalho para Israel e ele pegou meningite, naquela forma mais grave, que 90% é fatal. E ele ficou vários dias em coma. Então, os médicos acharam aquilo, eles chamam de milagres, né? A gente sabe que milagre, na verdade, não existe, né? Tudo existe uma causa natural. E quando ele retornou, além de ele não morrer, ele não ficou com sequela alguma. E isso na comunidade médica, né, nos trabalhos médicos, não tinham relatos, porque sempre ficava, se não morria, ficavam sequelas graves, né? E ele não só não ficou com sequela alguma, que ele relatou tudo que ele vivenciou nessa uma semana no mundo espiritual. A vivência dele de uma semana no mundo espiritual, essa uma semana para nós, fisicamente falando, no nosso calendário solar. Para ele lá foi uma existência enorme de uma vida inteira. Ele relata os lugares por onde passou, os locais, as moradias que ele ficou, ele relata as pessoas com quem ele conviveu, e para ele aquilo lá foram anos e anos e anos de convivência, né? Então, provando como que o tempo é relativo, né? O tempo nosso aqui é bem diferente do tempo no mundo espiritual, né? Aliás, a teoria da relatividade de Einstein já mostra isso, né? Que não é só no mundo espiritual, né? Dependendo da velocidade que você viaja pelo espaço e de outros mundos, o tempo é totalmente diferenciado do nosso, né? Então aqui também ficou bem claro. Tem um outro caso muito interessante, que a pessoa foi socorrida por causa do ataque cardíaco e foi atendida, ficou em coma, e quando ela voltou do coma e já estava indo embora do hospital numa cadeira de roda, ela cruza com um profissional que atendeu ela, um dos médicos, e fala: doutor, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. O médico se assustou, porque ele participou da equipe de socorro a ela, mas ela estava em coma, estava inconsciente, não tinha como saber, não tinha como conhecê-lo. Aí imaginou, alguma enfermeira, algum outro médico, alguém contou para ela que eu participei. Ficou por aí. Aí ele foi dando alguns passos, aí ela pegou e voltou para ele e falou assim: não, doutor, mais uma coisa, lembra aquela caneta que o senhor perdeu? Ele tinha uma caneta de muita estima que ele utilizava. E ela fala para ele assim: então, aquela caneta, na hora que o senhor estava me socorrendo, ela caiu do seu bolso. E ela rolou e foi parar atrás de um armário tal aqui no hospital. Aí ele ficou assustado, foi lá no armário e a caneta lá. Então são as provas, né, irrefutáveis de que a mente humana, a nossa mente, ela vive fora do corpo. É a prova da imortalidade da consciência. Os cientistas falam consciência, não chamam de alma, né? Da imortalidade da nossa consciência que não vive no corpo físico, né? E agora nós temos, esse aqui é interessante, esse aqui é o logo do núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Se vocês entrarem no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, vai ter um campo lá do NUPS e vocês vão ver lá uma série de trabalhos científicos. São psiquiatras, psicólogos do NUPS que fazem uma série de trabalhos. E eles fazem, a metodologia deles é o seguinte: eles colocam no site e fazem um chamado. Por exemplo, essa de experiência de quase morte. Eles fazem um chamado para o Brasil inteiro, eu acredito até para outros países. Aqueles que tiverem experiência de quase morte, contactarem eles. E eles vão compilando todo esse trabalho para fazer conclusões científicas, né? Eles também têm um trabalho muito interessante, foi feito antes da pandemia, 2019, 2018, 2019, sobre reencarnação. Eles fizeram esse chamado para todos aqueles que tiveram experiências, né, de relembrar de vidas passadas, entrar em contato com eles para eles fazerem esse trabalho científico. Então é um grupo aqui no Brasil de médicos, psiquiatras, de profissionais da área da psicologia, trabalhando em cima dessas investigações, né? Então vamos aqui. Transcomunicação instrumental. Também hoje isso avançou muito, né? Transcomunicação nada mais é do que a comunicação do mundo espiritual através dos nossos equipamentos que nós temos, computadores, telefones e companhia limitada. Onde que começou isso? Esse senhor aqui, Frederick Jurgenson, ele inclusive tem esse outro livro que ficou best-seller também, Telefone para o Além. Ele tinha o hábito de gravar, colocar um gravador na década de 70, aquele gravador com fita, nem sei se era fita cassete, acho que é mais antigo ainda que fita cassete. E ele colocava na mata para gravar sons de pássaros. Aí ele percebeu que não tinha só sons de pássaros, tinha sons humanos, conversas.
Ele falou, mas meu Deus, será que alguém está me perseguindo? Será que alguém na hora que eu saio estava falando, tentando pôr coisa na minha cabeça? Aí ele começou a investigação. E percebeu que não tinha ninguém, né, encarnado, que era o responsável pelas vozes que tinha nas suas gravações. E aí ele realmente constatou que os espíritos se comunicavam daquela forma. E assim começou a transcomunicação, né, a nível mundial. Aqui no Brasil nós temos o Hernani Guimarães, que nós já falamos dele, e atualmente temos aí, podemos dizer assim, a discípula do Hernani Guimarães, que é a Sônia Rinaldi, que passa a ter uma vida inteira dedicada a isso. Hoje não é mais por telefone, por gravação dessa forma, é pelo computador, né? E tem toda uma série de tecnologia para que o espírito não só deixe a sua voz no equipamento, como também tem a imagem. Ela tem umas várias técnicas que ela utiliza, né, para poder captar imagens, fotografias do mundo espiritual e até mesmo de animais, pessoas queridas que já partiram. É muito interessante. Quem tiver interesse, procure transcomunicação instrumental, né, e na internet, que vai ter uma série de trabalhos muito interessantes sobre isso, né. Sobre a investigação científica propriamente dita. Aqui é bem interessante. Temos aí esse livro, Reencarnação no Brasil, do Hernani Guimarães, e temos o João Alberto Fiorini de Oliveira. Tem vários, mas aqui eu trago para vocês. Inclusive o Fiorini é um delegado da Polícia Civil aqui do Estado do Paraná, e a investigação se baseia deles principalmente em questões das impressões digitais, sabe, dos aspectos antropométricos do nosso corpo, sabe, das pupilas, da íris, das dimensões corporais, né, e muito em cima de escritos. Então o Fiorini, por exemplo, ele tem um trabalho nesse livro dele, tem um caso que eu achei sensacional. É o caso que ele por ser delegado de polícia, então o que ele faz? Ele pegava, tentou saber de quando as pessoas relatavam, principalmente crianças em tenra idades, tinham esses relatos de vidas passadas. Ele foi num desses casos e pegou as digitais da pessoa. E a pessoa, pelas informações que passava, a criança, pelas informações que passava, olha, eu sou fulano de tal. Ele começou a investigar. Ele descobriu, né, em Pernambuco, que essa pessoa que ela dizia que vivia era de Pernambuco. E ele oficiou o Instituto de Identificação de Pernambuco e conseguiu as fichas cadastrais, né, ele entrou em contato com cartórios da região e conseguiu fichas cadastrais dessa pessoa que a criança dizia ser. E também pegou as papiloscópicas e encaminhou para o Instituto de Identificação lá de Pernambuco. O perito fez a análise. E é interessante porque as nossas digitais, os papiloscopistas que trabalham nas investigações digitais, nós temos 40 pontos nas nossas digitais, que eles analisam para saber se é ou não é de determinada pessoa. Né? Eu não vou me lembrar agora se são 16 ou 19 pontos, salvo engano são 16. Se der 16 pontos congruentes, eles autenticam que aquela digital é de fulano de tal. Adivinhe quantos pontos que deu na papiloscópica do caso que o Fiorini está investigando. O perito descobriu 40 pontos de identificação. Se isso não é uma prova científica, eu não sei o que é prova científica. Então teria que anular todos os processos judiciais aqui do Brasil, porque é feito para identificação de suspeitos de crimes, é feito através das digitais. Nós temos aqui casos interessantes. Eu acredito que muitos já devem saber do caso Humberto de Campos, no nosso movimento espírita. Humberto de Campos, ele digitou uma série de obras através do nosso médium Francisco Cândido Xavier, e até que em um determinado ponto, todas as obras do Chico foram dados os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira. E num determinado momento, herdeiros, se eu não me engano era algum neto ou alguns descendentes, né, de Humberto de Campos, que ainda estavam vivos, e ingressaram na justiça, isso lá pelos idos de 1950, 1940, 50, 60, para aquela época. Entraram na justiça com uma ação para exigir os direitos autorais do avô, se eu não me engano, do Humberto de Campos. Por essa razão, até, a partir desse momento, Humberto de Campos passou a assinar as suas obras com o pseudônimo de Irmão X. Mas foi muito interessante, porque quem tem um livro escrito por Miguel Tampone, nada mais é do que um advogado que era o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E o processo foi encaminhando, era contra a Federação Espírita Brasileira e contra o próprio Chico Xavier. E aí foram fazer as perícias. E nas perícias não teve como fugir. A escrita
do Humberto de Campos, a nossa escrita também é única. Por mais que estejam ótimos estelionatários pelo mundo, mas você falsificar, não consegue falsificar a escrita de alguém de uma forma que o perito não consiga identificar que aquela escrita não é determinada pessoa. Então a perícia foi pedida nesse sentido, para provar que aquelas escritas do Chico eram do Humberto de Campos, para os familiares deles poderem receber os direitos autorais. E a perícia fez e não teve como fugir disso. O perito chegou à conclusão de que o escrito do Chico Xavier era a escrita do Humberto de Campos. Aí colocou o juiz uma sinuca danada, né? E o juiz saiu por um caminho bem interessante, porque ele reconheceu que aquela escrita era do Humberto de Campos, porém o nosso direito pátrio não reconhece direito autoral de mortos. Então, mas ficou reconhecido. Então isso aí o Miguel Tampone escreveu um livro, né, A Psicografia ante os Tribunais, que conta todo esse caso do Humberto de Campos. Aqui em Londrina a gente tem um perito chamado Carlos Augusto Perandrea, muito interessante. E ele era funcionário do Banco do Brasil, aposentou e se dedicou depois a sua vida à questão das perícias. E ele se debruçou sobre as cartas do Chico Xavier, né? E ele tem um livro, A Psicografia à Luz da Grafoscopia, onde de forma científica, também técnica, ele demonstra que os espíritos que psicografaram, principalmente através do Chico Xavier, né, a autenticidade das escritas, né, através dos exames grafotécnicos, né. Então esses peritos e esses especialistas trabalham, né, dessa forma, né, buscando escritos do passado de determinadas pessoas que o espírito atual diz quem foi e tentando fazer confrontações, né, que não deixa margem de dúvidas, porque são laudos periciais e laudos científicos, né. Agora nós estamos entrando na era quântica, né, então a gente tem que falar sobre a consciência quântica. É bem interessante essa área, porque por que esses especialistas falam de consciência quântica? É a forma que eles dão para a alma no mundo espiritual, né, o espírito no mundo espiritual, melhor dizendo, representando a alma dos nós humanos, né, no mundo espiritual, mas eles chamam de consciência. E a questão da questão quântica foi importante para criar teorias como essa, por exemplo, da redução objetiva orquestrada. É muito interessante, me permite ler aqui o que está no nosso slide, ó. Procurando inserir na ciência os conceitos de alma e consciência, os cientistas Stuart Hameroff, diretor do Centro de Estudos da Consciência na Universidade do Arizona, Estados Unidos da América, e o Sir Roger Penrose, físico-matemático da Universidade de Oxford, Inglaterra, criaram a teoria quântica da consciência, segundo a qual a alma estaria contida em pequenas estruturas, microtúbulos, no interior das células cerebrais. Eles argumentam que nossa consciência não seria fruto da simples interação entre neurônios, mas sim resultado de efeitos quânticos gravitacionais sobre esses microtúbulos. Teoria da redução objetiva orquestrada. Indo mais longe, a alma seria parte do universo e a morte um retorno a ele. Aqui nós temos também nos Estados Unidos o Robert Lanz, outro médico e cientista americano, que tem esse livro, Biocentrismo, né, como vida e consciência são as chaves para compreender a verdadeira natureza do universo, né, que são cientistas que estão trabalhando nessa questão de provar que a nossa consciência ela está fora. Você vê, nós temos aqueles cientistas que já provaram, e temos a prova cabal, de que a nossa consciência durante a morte momentânea cerebral, né, nas experiências de quase morte, e nas experiências fora do corpo, em desdobramento, já provaram que a nossa consciência sai do corpo. Esses aqui estão provando que não só sai, como ela continua existindo, né? Provando principalmente que não é, conforme a ciência clássica que diz que é o cérebro que forma a consciência, não, eles estão provando que a consciência ela é constituída fora do cérebro, é a consciência que dá criação ao nosso corpo físico, a nossa consciência, ao nosso cérebro, provando que nós estudamos na doutrina espírita, que nós temos um modelo biológico, né, espiritual, que é o nosso perispírito, que modela o nosso corpo físico quando do nosso nascimento.
né, quanto na nossa gestação, na formação do embrião, do feto, ele vai modelando, né? E esse espírito é que atrai a célula reprodutiva masculina, né, o espermatozoide, com a carga genética. Por isso que são milhões e milhões de espermatozoides, né, numa ejaculação, atrai essa carga genética daquele espermatozoide e faz com que ele seja atraído, né, para o óvulo, para poder desenvolver o que se encontra no perispírito daquele espírito e também para poder desenvolver o que ele tem que realmente passar pela prova. Nós sabemos, por exemplo, que tudo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente fala, que nas nossas ações ficam registrados nesse campo energético, que é o perispírito. Se coisas boas, maravilha, a gente está se purificando. Se são coisas ruins, negativas, isso fica marcado, são mazelas. Que quando nós estamos no plano espiritual, a gente começa a ter consciência dessas mazelas e nós participamos do planejamento. Então, na verdade, aqui, dentre tantas coisas, nossa encarnação é uma escola, aqui é um hospital, aqui é muitas vezes uma prisão. Você imagina a pessoa que já nasce com uma doença degenerativa, está presa no corpo. Nós temos, por exemplo, o caso do Stephen Hawking, né, um dos maiores gênios que nós tivemos aí, que temos, né, podemos dizer assim, na atualidade, né, e ele tem uma doença degenerativa. Me perdoe que se por acaso você já desencarnou, eu não tive essa informação, né, mas até recentemente ele está aí escrevendo os livros e trazendo as teorias da física, né, um espírito que está preso no corpo físico. Olha a situação, então também é prisão, né? Então nossa vida aqui no nosso planeta Terra, na verdade, às vezes a gente preocupado com as doenças, estamos preocupados com a pandemia, mas nada acontece por acaso, nada, absolutamente nada. Então até aqueles nossos irmãos que estão desencarnados por Covid, ou seja por qualquer outra doença, seja virótica, bacteriosa, seja um acidente, nada é por acaso. Nós estamos numa viagem aqui, principalmente de aprendizado, de lutas, né, de servir. A gente vem aqui, a gente não vem a passeio, a gente vem aqui para servir. E existe toda uma programação. Se eu vou fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, eu nunca fui, quero ir daí. Mas vai ser um planejamento de meses. A gente vai planejar onde vai viver, com quem a gente vai ficar, o que eu vou fazer, qual vai ser, como é que eu vou trabalhar, como vai ser a minha renda, né, a questão do idioma. Você imagina com uma viagem de 50, 60, 70, 80, 100 anos, como que é feito esse planejamento, né? Então existe todo uma preparação para que a gente possa vir para cá. Inclusive o nosso gênero de mortes. Então ninguém morre por acaso. Não existe morte por acaso. Existe o suicídio. Aí é uma transgressão à lei da vida, né? A gente tem um livre-arbítrio, né? Mas as mortes que são consequências da vida cotidiana, essas existem um planejamento. Então o Dr. Robert Lanza, né, ele trouxe esses conceitos, né, que é a consciência que cria o universo, e não o contrário. Não está falando nem da nossa individualidade, então que é a consciência que cria o universo. E aqui eu estou lembrando também de um outro grupo de cientistas que eles criaram um movimento chamado Design Inteligente, né, justamente para provar isso aqui. Né? Se você não tem como pegar, por exemplo, o nosso alfabeto, né, e jogá-lo, as letras ao redor, ao chão, e ali formar uma frase. Pode tentar isso uma infinidade de vezes, você não vai conseguir formar uma frase assim. Você imagina com mais de 100 e tantos elementos químicos, né? Se a gente mistura esses elementos químicos e do nada surge toda a perfeição do mundo. Então eles chegaram, os próprios cientistas, com uma questão racional, né? Eles não têm bandeira religiosa, é questão científica, racional, de buscar a causa de tudo que existe no universo, né? Então eles estão chegando a essa conclusão, né, que realmente existe uma consciência superior que cria tudo, né? Estão chegando até a partícula divina, como eles chamam, né? Partícula de Deus. É algo muito interessante na ciência, né? A consciência reside fora das restrições de tempo e espaço. É aquilo que a gente estava falando naquelas experiências de quase a morte, né, do médico neurologista americano, de que ele passou uma semana em coma e para ele representou anos e anos de vivência no mundo espiritual. O tempo não tem existência real e o espaço é apenas um conceito que utilizamos para dar sentido às coisas materiais, né? E para que nós tenhamos para nós o nosso maior médico das almas, né? O nosso maior terapeuta e também o nosso maior cientista, porque
Vocês imaginam, há 4 bilhões, 560 milhões atrás, um espírito já puro, crístico, constituir, organizar, planejar, arquitetar e emoldurar um planeta inteiro como o nosso planeta Terra. Essa é a natureza espiritual que a gente não tem condição de compreender do nosso mestre e irmão maior Jesus. Um espírito que naquela época já era um espírito superior, um espírito puro, devia habitar já outros mundos muito mais evoluídos, e está conosco nesse caminhar desde aquela época, preparando o nosso planeta para que aqui nós chegássemos, constituindo equipes e mais equipes, onde foram feitas uma série de experiências, onde passaram-se por aqui vários tipos de seres, nós temos aí na geologia, descobrindo aí os fósseis dos grandes répteis, dos dinossauros, aí são as provas cabais que realmente aqui foi um palco de experiência, até chegar agora, ontem, porque nós aqui na face da Terra, nós temos aqui alguns, o Australopithecus 1,5 milhão de anos, o Homo sapiens 200 a 300 mil anos. Chegamos agora, ontem, a raça humana, fazendo toda essa preparação para que nós chegássemos, os Espíritos de Deus, chegássemos aqui, tivemos a capacidade de nos evoluirmos, e estamos aí, o mundo continua e ele está conosco, todas aí muitas das religiões falando sobre a nova era, falando sobre esse momento que estamos passando, e é importantíssimo, porque de fato é um momento de depuração, onde nós estamos tendo vários chamados para que façamos grandes coisas externamente. Não, para que a gente faça uma grande, enorme coisa internamente, que é aqui que tem que dar-se a grande transformação, que é a gente realmente constituir o reino de Deus que está nos nossos corações, conforme o nosso mestre querido irmão Jesus nos ensinou. Meus amigos, minhas amigas, agradecemos a paciência de nos ouvir, através do canal, aqui do site do Centro Espírita Meimei, e espero que essas informações que passamos, quem tiver realmente interesse, pesquise, busque, é por isso que nós estamos aqui, a gente tem que buscar, a gente não tem que ter uma fé cega, a gente tem que ter uma fé racional, e essa fé racional a gente também tem que ter cuidado, porque ela tem que ser embasada, justamente pelo aspecto também das nossas convicções, da nossa fé, uma complementa a outra, porque em cima de fé racional, sem realmente uma fé espiritual, quantos déspotas que nós fizemos aí, foram criados inclusive coisas para a aniquilação de milhares e milhares de pessoas na face da Terra. Então essa fé racional, ela tem que ter essa base espiritual, essa base de fé, para que a gente também não se perca, como Einstein já dizia, que a ciência e a religião, elas caminham juntas. Ou seja, talvez o nosso maior cientista até hoje, com certeza o maior cientista do século XX, trazendo que a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca. Então as duas têm que caminhar juntas. Muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Obrigado.